O disco evolui, a produção de disco evolui com a história. Pixinguinha lá fazia a sua música e tal. Os caras entregavam a música, Pixinguinha orquestrava, saíam os discos e tal. E a história da música vai continuando. Quer dizer, no tempo do século XIX as letras eram românticas, a mulher era a musa e tal. Vem o século XX, começa aquele negócio de você fazer música em cima de temas da atualidade, tal. Mas aí vem a década de 50, em que aparece um novo tipo de gravação, que é a gravação em long play. É aquela mais longa duração. Que era esses discos eram de 33 polegadas. A Continental, que é uma das pioneiras, não é? Então, e estas possibilidades novas e a própria evolução da sociedade vai fazer com que agora a música não seja apenas romântica, apenas em cima de fatos da atualidade. Está havendo um negócio político internacional. A classe média no mundo está se movimentando porque tinha havido a guerra do Vietnã, entendeu? Primeiro a guerra da Coreia, né? Foi primeiro, depois a guerra do Vietnã. Então está havendo uma transformação no mundo que faz com que esses acontecimentos gerem, interfiram. A criação vai refletir esses acontecimentos novos, que agora não são mais de política local, não é o resultado do jogo de futebol, não é mais o general Justo que chega da Argentina e tem a foto dele com o Getúlio Vargas. São os fatos internacionais. Esses fatos internacionais, como é que eles repercutem na música popular, na canção de protesto? As letras passam a discutir um problema que não é mais exclusivamente brasileiro. É o grande problema colocado pelo confronto entre o Ocidente, o mundo ocidental e principalmente a Rússia, a União Soviética, que tem um pensamento diferente, um pensamento tal. Então isso faz-se as guerras, exatamente, toda a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, entendeu? Como todas essas coisas que estão acontecendo no Afeganistão, no tal, é tudo decorrência disso. Quer dizer, há uma diferença fundamental entre o pensamento do Ocidente, das chamadas democracias do Ocidente, e de um pensamento oriental, que num momento era politicamente representado pelo Partido Comunista, e hoje é representado por ideologia religiosa de caráter oriental, os muçulmanos, tal. Esta música, num primeiro momento, a música de protesto, reflete o quê? Uma coisa profundamente política e, no fundo, marxista, que é a luta de classes. Não é? É aquela coisa do pobre, do trabalhador, explorado, do latifúndio. O que se escreveu sobre latifúndio no Brasil é uma unanimidade e tal. Então, no Rio de Janeiro, um médico espírita, a minha mãe se tratou com o Dr. Alberto Ribeiro, chamado Dr. Alberto Ribeiro. Ele era espírita e comunista. E como comunista ele trabalhava numa clínica na Almirante Índio do Brasil. É uma pracinha que tem ali, bem na boca onde tinha uma antiga padaria, que no tempo que eu era garoto a padaria já estava fechada, mas sabia que tinha uma padaria ali. Ele começa assim exatamente na década de 50. Você vê que esse disco é o de número 60 da Continental. Essa 60ª produção do coisa. Este doutor Alberto Ribeiro, que era uma figura maravilhosa, que ele era médico de pobre ali naquela clínicazinha, e comunista, médico de pobre, está explicado. Ele tinha aquela coisa do pensamento, dos comunistas puros, né? Comunistas religiosos, vamos dizer assim. Não, é o parceiro do Braguinha, isso? É o parceiro do Braguinha, é o mesmo? É o mesmo parceiro do Braguinha. Ele resolve, como bom comuna,
aproveitando a voga que estava aparecendo nos Estados Unidos, de canção de protesto, ele compõe uma série de músicas de caráter político, de reivindicação popular, que dá um título que hoje, se você disser para a pessoa, entrega esse disco para a pessoa e não diz a razão desse título, não diz nada. O título do disco é Aviso aos Navegantes. Porque no tempo do Getúlio, havia um programa oficial do Getúlio. O Estado pagava a chamada Hora do Brasil. Era 1 hora de programa de propaganda do governo Getúlio Vargas. Chamava-se Hora do Brasil, o nome está dizendo. Nesse programa, além das notícias sobre o Brasil, de interesse do governo brasileiro, havia pequenas coisas assim, navegação, lá o porto de Cosa está fechado, não sei o que, tal, marés, no litoral nordestino, marés de ondas de tantos metros e tal. Ele dava uma série de coisas de utilidade, por isso que chamava de aviso aos navegantes, porque ela se preocupava muito com essa coisa prática, tal. Só que, na linguagem popular, quando você, por exemplo, eu tinha um negócio com você e temia que você não fizesse direito. Olha, nós vamos fazer assim, mas eu vou te dizer uma coisa, avisa aos navegantes, você tem que fazer isso, assim. Virou uma coisa da moda. Como ele estava fazendo música, cujas letras remetiam para essa problemática não resolvida do governo, o latifúndio, ele botava a letra revolucionária e ele automaticamente dizia, olha, avisa aos navegantes, o negócio é isso, latifúndio, tal. Então, na música dele, tinha letras assim, por exemplo, não chame o Cosme de burro, que culpa o Cosme não tem. O culpado disso tudo é seu doutor sabe tudo, que não liga para ninguém. A 3 léguas de distância de uma vila do Pará, seu Cosme passou a infância sem ninguém, ao Deus dará. Cresceu, casou, teve filha, filha do seu coração, que em lugar de uma cartilha, teve uma enxada na mão. Aqui nasce a canção de protesto do Brasil, só retomada a partir da década de 60, aí é que hoje se considera que nasce a canção de protesto no Brasil, Vandrés e outras coisas, nada. Já está na década de 50, com o Dr. Alberto Ribeiro, nesse LP, felizmente, encontrável no Acervo Tinhorão. Que interessa no Acervo Tinhorão, que acompanhou essa evolução das relações da música popular com os meios tecnológicos representados pela partitura, pelas gravações, pelo tal. Agora, dentro daquilo que já foi conversado aqui, que este Acervo Tinhorão guarda, dentro dessa concepção de história que abarca estudos muito amplos que fecham em torno do interesse da produção de música popular urbana no Brasil. Ele se valeu vamos dizer assim, da busca de elementos capazes de justificar o que se pudesse dizer daquele fenômeno do ponto de vista histórico. Então, a busca, sim, você já viu que eu tive que buscar partitura, tive que buscar disco, tive que buscar jornais de modinha, recortes de jornal, tal.